de Oséias. Quem leu o livro de Oséias aí? Quem já conhece? Quem conhece? Para vocês verem, pouquíssimas pessoas conhecem ou leram o livro de Oséias. Quando eu falei que ia pregar no livro de Oséias, um irmão aqui virou para mim e disse assim, misericórdia, Oséias. O nosso pastor Rodrigo virou para mim assim, esse é crente, viu, para falar de Oséias, porque Oséias não é fácil. Vamos fazer a leitura e eu vou fazer uma introdução para vocês conhecerem um pouco mais, porque eu sei que diferente dos evangelhos, da história de Jesus, o Davi, que todos já conhecem muito bem, vamos falar de um livro que poucas pessoas têm intimidade com ele, poucas pessoas conhecem sobre o livro de Oséias. Oséias é conhecido, é o primeiro profeta menor ali na Bíblia, está logo após Daniel. Quem trouxe a Bíblia, eu sei que geralmente, ultimamente as pessoas não trazem, mas pode acompanhar no celular. Hoje eu vou fazer uma pregação não só da parte, eu vou fazer a pregação do livro. Nós estaremos passando e transitando em todo o livro, então quem trouxe Bíblia, quem está com o celular, se quiser ir marcando para levar para casa a mensagem, o ensinamento, será muito esclarecedor, será de muita utilidade. O texto básico que a gente vai tomar hoje está lá em Oséias, capítulo 4, versículos do 1 ao 10. E assim diz a palavra: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isto, tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. O livro de Oséias, como eu disse, ele é muito controverso. Alguns estudiosos chegam a afirmar que o livro tem sido chamado uma sucessão de convulsões, muito atribuído à intensa emoção do profeta ao passar por esses momentos. Clyde Francisco, que é um estudioso do Antigo Testamento americano, diz o seguinte: o livro de Oséias, o livro define como o livro de Oséias é como um diário de um soldado, escrito na frente de batalha, no meio dos petardos das granadas, ou um navio em tempestade, levado de um lado para o outro, lutando para manter-se no rumo desejado. Essa é a descrição do livro de Oséias. Mas quem foi esse rapaz? Quem foi esse homem Oséias? Oséias, ele não falou apenas do amor, mas ele pregou com sua vida. Os profetas do Antigo Testamento ouviam de Deus e pregavam para as pessoas. Mas Oséias, diferentemente da maioria dos profetas, ele pregou com sua vida. Ele demonstrou de forma eloquente ao amar sua esposa que era infiel. Ele pregou aos ouvidos, mas também aos olhos com a sua vida. Ele fala à nação de Israel, tanto pela voz profética, mas como exemplo, porque o exemplo arrasta. Oséias foi casado com Gomer, ao qual era considerada uma prostituta, uma adúltera naquela época. E após terem 3 filhos, ela o abandona. E vem a mensagem de Deus para Oséias: vá atrás da sua esposa, encontre ela, pague a dívida dela, traga ela para casa, entregue seu amor novamente
entregue sua fidelidade mais uma vez e restaure o que foi quebrado. Isso naquela época, uma traição de uma mulher, ela morreria só por isso. Mas Deus deu uma ordem controversa, Ele deu uma direção controversa a Oséias. E assim Ele o fez. E Oséias é considerado o símbolo profético da relação de Deus com Israel. A quem traiu, foi infiel, mas ainda assim foi lá, resgatou, mesmo daquela infidelidade, pagou o preço, amou e restaurou. Essa foi a vida de Oséias. Oséias foi contemporâneo de Amós, outro livro, outro profeta. Ele viveu o melhor dos tempos de Israel. Nessa época, Israel já estava dividido nas tribos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, conhecido como Efraim, passaremos alguns textos aqui que falará em Efraim, é o reino do norte, onde Oséias morava. Mas ele também viveu ali nas bordas do pior tempo da história de Israel. Após a morte do monarca Jeroboão II, a nação de Israel entrou em uma célere decadência. E a partir dali, Israel se tornou o centro nevrálgico de intrigas, conspirações, assassinatos, tudo acontecia ali. E os reis que vinham a Israel, na ânsia de buscar ajuda, reis insensatos, eles procuraram potências, politicamente eles buscaram potências para poder achar paz. Eles faziam alianças com a Síria, que era uma grande potência, e com o Egito. E aí o profeta ergue sua voz contra essa loucura de Israel. E ele faz uma alusão com uma pomba enganada, que não sabe para onde voa. Ora debaixo das mãos, ora debaixo do jugo do Egito, ora debaixo do jugo da Síria. E Israel, dessa forma, deixa de confiar em Deus para confiar em quem colocaria sobre seu pescoço um jugo muito pesado. Ao invés de correr para os braços de Deus, o Deus onipotente, o libertador, aquele que tirou do Egito, aquele que tirou do cativeiro, Israel busca a ajuda daqueles que mais tarde seriam seus implacáveis opressores. E ali começou a apostatar a fé. O reino de Israel começou a se apostatar, servir e adorar outros deuses, e ao invés de agradecer a Deus pela providência que Ele trazia, Israel tributava a Baal pelas bênçãos recebidas. O reino do norte, corrompido por completo, entrou numa decadência moral, ética, religiosa. E vejam que eu não estou falando do Brasil, estou falando de Israel. Naquela época, o reino do norte. E por não ouvir a voz de Deus, Israel precisou receber uma disciplina de Deus. E o cativeiro se tornou o amargo remédio para a cura. Então, essa é a história de Israel, essa é a história em que viveu Oséias. E o que podemos aprender, o que a gente quer trazer daqui, de forma muito simples: ninguém cai por um motivo só. A nossa decadência, a nossa queda, ela é traída muitas vezes por diversos motivos, diversos padrões, diversas coisas que nos traz. Muitas vezes nós brincamos com as coisas de Deus. Achamos que podemos brincar, que pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Isso é muito triste. Nós devemos usufruir daquilo que a terra nos oferece, do melhor que a terra nos dá, mas sem perder o foco do que serve de prioridade. E eu queria trazer hoje algumas causas da falência espiritual de Israel, que se confundem muito com a minha história e com a sua. Levando ao final do texto de Oséias, os últimos versículos, ele vai falar e trazer mensagem, mostrando que aquela mensagem serve até hoje, ela é viva até hoje, não serve só naquele tempo. E a primeira coisa que eu queria trazer, a primeira mensagem que causa essa falência espiritual é a falta de conhecimento. Lá no versículo 4:6 que foi lido, diz o seguinte, na parte A: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Isso nos diz, a nação havia ignorado a lei de Deus e caminhava deliberadamente em direção à embriaguez e à sensualidade. Estavam perdidos. E é interessante que esse conhecimento aqui, se você trouxer do hebraico, ele significa iadá. E o que significaria esse iadá? Iadá é diferente do conhecimento que a gente muitas vezes imagina. Muitas vezes é interessante a gente pegar o texto original por causa disso. Esse iadá, ele descreve um conhecimento relacional e pessoal. É aquela diferença que Jó fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te vejo. É a diferença de você viver com Cristo, estar com Cristo e simplesmente ouvir falar ou dizer que sabe. E esse conhecimento
é a intimidade, é busca, é interesse, é tempo gasto. Essa intimidade, esse relacional é tempo gasto que nós devemos desprender. O Senhor, Ele não deseja apenas nossas obras, aquelas que muitas vezes podem ser até insignificantes, pedacinho de tempo que a gente consegue para adorar a Ele, para servir a Ele, aquele retalho de coxa, para mandar ao céu rapidamente aquele pedido de oração. Senhor, me abençoa, eu preciso disso, amém. Não é disso que o Senhor precisa. Isso não é um relacionamento, isso não é uma intimidade, isso não é um sacrifício de oração, isso é uma oração capenga, isso é uma coisa pela metade. Ele deseja nosso tempo de qualidade, sem pressa, sem correria, sem rush, sem o desespero do dia. Para algumas pessoas, muitas vezes é no início do dia, ao acordar. E quantos de nós, ao acordar, ao invés de falar com Deus e agradecer por permitir mais uma vez ao acordar, a primeira coisa que faz é botar o braço para o lado e pegar um celular para olhar algo ali? É sobre isso. Amar Jesus não se trata de realizar coisas, envolve disciplina e relacionamento. E isso vai custar algo de mim. Alguns cristãos não oram porque pervertem suas prioridades. Um exemplo disso é como eu e você se preparam para o culto. Como nós nos preparamos para vir por culto. Muitas vezes nos preparamos ao longo da semana ou ao longo do dia vendo Netflix, vendo novelas, vendo séries, jogo. E quando chega no culto, como diz o pastor Eliseu Rodrigues, nós chegamos aqui, fechamos os olhos, levantamos os braços e diz: enche-me, Deus. E fazemos isso. E às vezes a gente pensa e Deus deve olhar lá de cima e dizer assim: encher com o quê? Tem espaço para mim aí ainda? Quando nós vimos ao culto, nós viemos cultuar, nós viemos adorar, mais do que receber uma palavra profética, nós viemos entregar a Ele. Agora a gente só entrega do que a gente está cheio. Se eu e você não se enche dele, do Espírito Santo, como entregaremos algo? Lá em Atos 13 diz, o Espírito Santo falou à igreja quando servia, quando estava servindo, quando estava se doando. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria trazer, da falência espiritual do Espírito, é o orgulho. Vamos ver o que lá em Oséias 5:5 nos diz. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com elas. Agora vamos ver o que o dicionário nos diz sobre esse sentimento orgulho. É um sentimento de prazer, de grande satisfação, com o próprio valor, com a própria honra. Aí eu pergunto, onde no Novo Testamento, onde no Antigo Testamento, Deus se agrada do orgulho, da soberba? Porque eu sou melhor, porque eu fiz isso, porque meu network é melhor, porque meus amigos são melhores, porque eu posso mais, meu carro é melhor. Aonde? Aonde? E muitas vezes nós vamos nos tornando orgulhosos, porque achamos que o que temos é melhor, o que fazemos é melhor, eu produzo melhor, o serviço que eu presto é melhor. Quantas vezes vamos fazendo isso de forma inconsciente? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a arrogância é a sala de espera do fracasso, o orgulho é o prelúdio da queda, e a soberba é a coroa de cinzas da derrota. Então, quantas vezes nós nos permitimos nos envaidecer, ensoberbecer? Isso nos leva a caminhos perigosos. Um deles é o próprio caminho do êxito material sem Deus. E é como eu disse, nós devemos viver aqui em abundância. Deus não quer que a gente passe necessidade nem fome. Mas o caminho do êxito financeiro, por exemplo, o êxito material sem Deus, o êxito financeiro sem a graça de Deus é uma pedra de tropeço. Temos que aprender isso, não preciso ir longe. Basta olhar quantos famosos nós vemos aí que não tem Deus e fica em depressão, com problemas, não se aceitam, fica com aquele buraco dentro de si, um buraco que nunca vai ser preenchido por dinheiro, com sucesso, com vaidade ou com orgulho. Todo homem tem um buraco no seu coração, e esse buraco é do tamanho de Jesus. Nada vai preencher esse lugar, esse vazio. E aí vamos cada vez mais nos tornando autossuficientes. Não dependemos mais de Deus para fazer nossas coisas, para escolher, para comprar, para andar, para resolver. Não precisamos mais. Eu sou independente no que eu quero, no que eu faço, no que eu escolho. Eu posso, eu sei. E o terceiro ponto que eu queria trazer é a instabilidade. A instabilidade do povo. A instabilidade do povo que diz: que te farei, Efraim? Lá em Oséias 6,4.
Que te farei, Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O povo de Israel naquela época não tinha constância em estar com Jesus, não tinha constância em estar com Deus, em estar em oração, em servir a Deus. Era apenas na necessidade, era um ritualismo formal. Se vocês observarem no Novo Testamento, as pessoas que Jesus foi mais duro foram aquelas pessoas religiosas. Foram as pessoas que Jesus foi mais duro, porque cumpriam uma tabela, cumpriam um rito, não tinha mais uma intimidade, não tinha mais o conhecimento relacional com Deus. E o ritualismo vai assim, substituindo a piedade e a virtude. Deus nos diz por boca de profeta, lá em 6,6, Oséias 6,6, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esse é o famoso muro, a inconstância, estamos num dia aqui, no outro dia lá, e vamos usando Deus como ferramenta, puxamos do bolso quando precisamos, eu preciso dele hoje, eu preciso dele amanhã. Muitas vezes o pastor Rodrigo está aqui, eu imagino que ele deve ver isso na caminhada dele há muito mais tempo do que eu. As pessoas chegam para a gente e dizem assim, eu não consigo alcançar a minha glória, a minha vitória, mas muitas vezes essa pessoa está gastando horas com televisão, com internet, com redes sociais, não tem tempo para Deus. Gente, se a gente vive inclinado para a carne, a gente planta na carne, como você quer colher do outro lado? Como vocês querem colher do Espírito? Aí chega assim, eu não consigo, eu não recebo minha bênção. Faça uma autoanálise, essa é uma autocrítica. Aonde vocês estão inclinados? Você não vai estar inclinado para a carne e colher no Espírito. Isso não vai acontecer. Uma das leis que eu acho mais linda é a lei da semeadura. Nós plantamos o que colhemos. Se muitas vezes eu ou você pensa que vir ao culto nos domingos, 1h30, 2 horas, gastar 1h30, 2 horas aqui nas quintas, mais 1h30, 2 horas, 3, 4 horas por semana, é o suficiente para ter um conhecimento íntimo, relacional com Deus, lamento dizer, está enganado. E é por isso que nossa igreja incentiva muito fazer devocional, a leitura bíblica. Nosso pastor coloca muitos devocionais também por ali, que tem que ter essa intimidade, não é somente esse momento. Se você acreditar que somente esses 2 dias vai levar você à salvação, que as bênçãos vão chegar, desculpa, não vai. Isso é parte do processo, mas a gente precisa criar uma cultura de estar seguindo e colhendo, seguindo a Deus, para poder buscar. Precisamos ter essa disciplina espiritual e constância na nossa caminhada. E não que isso vai trazer mérito para mim ou para você, mas essa será uma semeadura que trará uma colheita verdadeira. Espero que a mensagem não esteja sendo muito dura. Eu posso dizer o seguinte, abrindo um parênteses aqui, essa mensagem deu muito trabalho, minha esposa sabe disso. Eu montei, eu achei ela muito pesada. Eu posso dizer isso. E eu mexi nela trocentas vezes, porque eu quero falar em amor. É uma palavra que confronta, mas é em amor, para enxergarmos onde está a minha falha. Isso é uma coisa pessoal, não é pastor que aponta defeito de ovelha. Pastor orienta, aconselha, diz qual o caminho que Deus tem para ela. Mas somos nós que buscamos nossas direções, somos nós que decidimos por que caminho vamos andar. Mas vamos lá, o 4º ponto, mundanismo. Está lá, Oséias 7:8. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. É interessante que a gente vê, e eu estou no 4º ponto, às vezes uma coisa se mistura com a outra. Mas é assim mesmo, são coisas diferentes, mas uma coisa se mistura com a outra. É igual na nossa vida lá no mundão. Não bebo, vou começar a beber, vou começar num vinho, chego numa cerveja, passo para uma bebida mais forte, já vou para uma droga aí, uma maconha que é mais leve, já a gente vai se afundando. O inimigo é assim, aqui estou dando 7, vou dar 7 locais que dá a falência do espírito, mas ele entra por um e ataca outros, ele entra por onde eu e você é mais fraco, ele vai procurar brecha que eu e você é mais fraco. Se meu problema é com bebidas, o inimigo não vai colocar a mulher na minha frente, ele vai colocar bebidas, não tenha dúvida. Se meu problema é mulher, será uma mulher que será minha tentação, ele não vai vir com drogas. E é assim que vai funcionar para mim e para você. Agora temos que estar fortes no espírito. E aí, nesse mundanismo, Israel vivendo outras doutrinas, em vez de ser luz para nações, Israel as imitou. Em vez de ser influenciador, Israel começou a ser influenciado por essas nações. Em vez de ensinar o conhecimento de Deus aos povos, adorou deuses falsos. Em vez de ser exemplo para nações, corrompeu-se como essas nações.
e em vez de voltar-se para Deus, correu atrás de aliança com aqueles que haviam de destruí-lo. Israel agiu como uma pomba enganada, como Oséias diz, de um lado para o outro, sem saber para onde ir. E o mundanismo é isso. Começamos a achar as coisas do mundo normal. Isso é normal. As roupas são normais. Menos roupa é normal. O comportamento é normal. Certas atitudes são normais. Passar a perna é normal. Para me dar bem é normal. Enrolar o outro é normal. Omitir uma verdade é normal. E começamos a ver dessa forma. Não pode ser assim. Vamos lembrar do seguinte: Deus é amor, mas não esqueça que Ele é fogo consumidor. Jesus já veio como cordeiro. Estamos aguardando a volta do leão. O cordeiro já veio, já foi imolado, já foi morto. Agora esperamos o leão. Quando a gente vem aqui e louva com muito amor, que ruge o leão e por aí vai, gente, é um Deus que trará justiça a mim e a você. E é interessante que o seguinte: Deus abre as portas. Quem é a porta? É o próprio Jesus. Só que a porta é estreita. E o grande problema desse mundanismo que a gente vê hoje em dia é o seguinte: Jesus está na porta e diz: venha, você pode entrar. É para você entrar. Só que a gente vem com tanta bagagem na mão que diz o seguinte: eu não quero entrar sem levar minha bagagem. E começa a tentar alargar a porta de qualquer jeito. Não, vamos abrir, puxa daqui, puxa dali, porque eu vou entrar do jeito que eu quero, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. E vai tentando abrir, alargar a porta que é Jesus. Infelizmente, eu posso dizer a você, isso não vai acontecer. A palavra de Deus nos diz: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse evangelho que a gente vê, que não gera transformação, isso não existe. Isso não existe. A palavra de Deus é salvação, é pela graça, mas ela não é de graça. Requer esforço, requer, como eu disse, requer tempo, requer intimidade, requer renúncia, requer mudança, requer transformação. O quinto ponto é a corrupção. Queria ler o versículo que está lá em Oséias 9:9. Muito profundamente se corromperam como os dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Todas as áreas da vida daquele povo foi afetado pela corrupção. A religião estava eivada na idolatria. Os sacerdotes eram amantes do lucro. Os políticos confiavam em alianças humanas, mas não na providência do mundo, na providência divina, perdão. E é interessante o seguinte: muitas vezes nós falamos em corrupção, pensamos só em político, corrupção financeira. Mas existe aquela corrupção que todo mundo gosta de omitir, que é a corrupção de caráter. Ela também é uma corrupção. Quantas vezes eu e você podemos estar sendo corruptos com Deus e começamos a achar que é normal, que não é desse jeito, colocar um pano para tentar enganar nós mesmos. A gente bate muitas vezes em Judas, que traiu Jesus ali por 30 moedas de prata. Mas será que eu e você não podemos em algum momento das nossas vidas estar sendo Judas moderno? Trocando Jesus por algo? Como eu disse para Judas, Jesus só valia 30 moedas de prata. Mas será que quando eu e você esconde a fé que professamos, o Cristo que cremos, nós não estamos fazendo igual a Judas, negando a Jesus? Quando escondemos quem somos na escola, ou num trabalho, ou numa roda de amigos, nos omitimos, ou quando estamos mentindo. Será que a gente não está vendo? A gente que conhece, nós cristãos, conhece a palavra de Deus. Quando a gente mente deliberadamente, será que não estamos trocando Jesus, que Ele nos ensina, por 30 moedas de prata? Quando trocamos um culto por um rolê ou por qualquer outro programa, será que não estamos vendendo a Cristo, trocando a Cristo por 30 moedas de prata? E aqui eu não estou dizendo que não se pode deixar de vir ao culto. Existem motivos justos. Só que muitas vezes nós colocamos desculpas, mentiras, que enganam só nós mesmos. Que Deus sonda o meu e o seu coração. E quantas vezes nós não vamos colocando desculpa esfarrapada em cima de desculpa esfarrapada e vamos aí fugindo, enganando só nós mesmos e achando que aquilo ali está certo, que é daquele jeito. Então temos que ter muito cuidado com isso. Não sejamos um crente de caráter corrupto. Isso é muito triste. O sexto ponto é a apostasia, que está lá em 11:7, Oséias 11:7, diz o seguinte: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim,
se é concitado a dirigir-se acima do que ninguém faz. Por ter abandonado Deus, Israel começou a descambar para uma grotesca apostasia. A apostasia se tornou um hábito costumais e generalizado ali. O povo rebelde tapou os ouvidos e não quis ouvir o chamado de Deus ao arrependimento. Hoje, o evangelho é muito atraente para muitas pessoas e é moda. Mas sabem que evangelho é esse? É o evangelho sem cruz. É o evangelho que não tem um sacrifício de Jesus. É o evangelho do meu jeito. Vai se amoldar ao que eu quero. Não eu me amoldo à palavra de Deus. E aí a religião começa a se desviar dos mandamentos de Deus. E incita o povo a pecar ainda mais. Eu demorei muito a entender o que era apostasia. Quem não sabe, é o do contrário. Quem não sabe o que é apostasia? Não sabe. Pronto. Gente, apostasia é apostatar da fé. Inclusive, esse é um dos sinais das vindas de Jesus. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, a apostasia irá aumentar. A apostasia nada mais é do que aquela questão de você conhecer a Cristo, você andar com Cristo, ceiar com Cristo, ter intimidade com Cristo e em algum momento você se desviar do caminho deliberadamente. Não é isso mais que eu quero, não é isso mais que eu creio. Vemos hoje isso de forma em larga escala. Temos muitos cantores gospels que se debandou para o mundo. Não vou citar nome, mas tem diversos. Isso é uma apostasia. E eu tinha em mente que a apostasia era simplesmente eu creio em Cristo e hoje não creio mais. E estudando, até para fazer essa mensagem, mas já fazia um tempo que eu tinha entendido a diferença. A apostasia nem sempre é a ausência da religião, mas é a multiplicação da religião em desacordo com a palavra de Deus. Quando começamos a colocar essa religião que a gente vê aí, de qualquer jeito, de qualquer forma, para quem quer, eu vou abrir uma igreja que aceita assim, que aceita assado, que pode isso, que pode aquilo, em desacordo com a palavra de Deus, passando pano e abrindo brecha para o mundanismo. Isso também é uma apostasia. E isso tem aumentado de forma enorme. A própria palavra de Deus aqui no texto de Oséias, versículo 13 e 14. A apostasia tirou a centralidade de Deus dos cultos e colocou a religião centrada no prazer do homem. Isso diz alguma coisa a vocês? Vamos lá. A apostasia tirou a centralidade de Deus do culto e colocou a religião centrada no prazer do homem. Gente, isso aqui é nada mais do que ser coach. E quando eu falo coach, não é uma crítica. Vamos entender o seguinte, é importante. Mas vamos entender o seguinte, aquilo não é a palavra de Deus. Não propriamente dita. Vamos ter muito cuidado. Vamos ter muito cuidado quando você tira Deus do centro. E você coloca, como eu já vi algumas pessoas falando, que nós estamos no centro, nós somos o centro de Cristo. Gente, Ele é perfeito e suficiente por si mesmo. Não depende de mim e você, da nossa adoração. Ele não depende, nós que dependemos dEle para a nossa salvação. E as pessoas vão invertendo. Por quê? É muito cômodo e a gente começa a ter palavras para nosso conforto. Palavra para acalentar nosso coração, nosso ego. Quem não gosta de ouvir uma palavra de aconchego? Quem não gosta? E é o que eu estou dizendo, isso não é errado. Só lembrem e coloquem na mente de vocês que isso não é a palavra puramente de Deus. Isso é aquela história. Em vez de buscar autoajuda, busca ajuda do alto. Isso é uma autoajuda. A ajuda do alto é outra coisa. Vamos ter esse cuidado. E o último ponto que eu queria trazer, o sétimo, é a idolatria. Israel ali abandonou o Deus vivo para adorar Baal, o Deus cananita, um ídolo morto. Abandonou o seu Criador, um Deus vivo, para adorar um Deus criado por artífice. Ele deixou o culto espiritual para render-se a ídolos. A.R. Cratby, não sei pronunciar esse nome, diz o seguinte: imersos na sensualidade da nova religião, os israelitas perderam o conhecimento do Senhor, perderam a intimidade com o Senhor, como também a capacidade de reconhecer a própria infidelidade. E aqui jaz o perigo. Ele afirma que o próprio Israel perdeu a capacidade de reconhecer a própria infidelidade. Em outras palavras, o seguinte: andava desviado e dizia que estava certo, porque não enxerga mais. É o que o mundo faz com a gente. Muita gente acha que tudo é normal. Tudo é normal, tudo pode, tudo dá certo. E aqui eu acho muito interessante, eu juntei 2 versículos, o 5:6 e 8:11. Está aqui em Oséias. Alguns pensavam que estavam prestando um serviço aceitável ao Senhor, mas seus altares eram meios de multiplicar os pecados. E é sobre isso que eu queria falar para vocês. Tenhamos cuidado.
Façamos essa autoanálise. Estamos realmente prestando um serviço aceitável ao Senhor ou não? Ou prestamos um serviço com aquilo que nos sobra, de qualquer jeito, da forma que dá, e vamos levando? Como diz em 8:11, os altares eram meio de multiplicar pecados. E aqui eu não vou nem entrar no tópico de idolatria de dinheiro, idolatria de qualquer outra coisa, de culto a qualquer outra coisa. Mas a nossa idolatria não pode estar no lugar errado. Nós só temos um Deus a adorar. Essa não é uma mensagem para que vocês fiquem chateados, não é uma mensagem para que se magoem com o pastor, porque, como eu disse, Rodrigo gosta de uma palavra mais mansa, ele sabe também acalmar as coisas. Eu já gosto de uma palavra mais dura, mas essa é uma palavra para confrontar cada um de vocês. Vocês fazerem uma reflexão, olharem para si mesmos, olhar para dentro, fazer uma introspecção do que precisa ser mudado. O que é que eu ou você se amoldou a esse mundo que não cabe a Deus e a gente está mentindo para nós mesmos muitas vezes e crendo nessa mentira. Eu queria chamar o louvor.